A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Área do conhecimento com grande potencial para ajudar a resolver diversos problemas da sociedade, a biotecnologia viu sua indústria crescer rapidamente em todo o mundo nos últimos anos. Mas e no Brasil? Quais as perspectivas e a importância dessa área? Pode o corte de investimentos em ciência e tecnologia trazer prejuízos a ela? Para discutir essas e outras questões sobre biotecnologia, o USP Analisa de hoje conversa com o docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Richard John Ward. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor, qual que é a definição de biotecnologia e que campos o estudo dessa ciência abrange? Então, a biotecnologia realmente é uma área muito abrangente. Então, de forma geral, pode ser visto como a geração de conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias aplicadas na grande área de ciências da vida. Então, tem muita discussão hoje em dia sobre essas atividades interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, mas o interdisciplinar é quando uma equipe de pessoas, cada um com uma especialização diferente, se une, cada um contribui o seu conhecimento e surge uma coisa nova que agrega o conhecimento de todo mundo. E biotecnologia é realmente uma área disciplinar, até chega na transdisciplinar, porque tem questões éticas que incorpora áreas das humanas que normalmente as de pesquisa básica não toca. A gente imagina que quando tem biológicas e exatas envolvidas, as humanas não vão entrar, né, professor? Mas na biotecnologia tem algumas questões éticas que envolvem os humanos. Então, realmente, no dia a dia da pesquisa na biotecnologia é interdisciplinar. Mas não pode esquecer que as consequências das nossas pesquisas são muito mais amplas, envolvem a sociedade em geral. Aí as discussões eventuais sempre ficam mais num nível maior, num âmbito mais geral. Né? Tá certo, professor. E qual que é a importância da biotecnologia para a economia de um país? Hoje em dia, a biotecnologia provavelmente é considerada uma área estratégica pela maioria dos governantes no mundo. E para um país como o Brasil, biotecnologia tem muita importância. O Brasil tem um setor de agropecuária muito forte. Historicamente, o país sempre tive este apelo para muita água, muito sol, muita planta. Né? E historicamente o Brasil tem uma forte tradição no melhoramento genético das plantas. Então, Embrapa, por exemplo, é um exemplo espetacular do sucesso de melhoramento genético das plantas. Então, na área de agroindústria, sem biotecnologia, não há desenvolvimento. Não vai para frente. Precisa realmente uma integração da biotecnologia. É bom para lembrar que o biotech, nós pensamos das biotecnologia moderna, mas biotecnologia tem uma história muito, muito antiga. Então, todos os animais, todas as plantas que nós usamos na agropecuária são fruto de melhoramento genético. Hoje em dia, você aplica essas tecnologias modernas para ir mais longe e mais rápido. Com o desenvolvimento de novas plantas, por exemplo, mais produtividade. E tem uma lista enorme de sucessos que é fruto de desenvolvimento biotecnológico.
Então, economicamente, os retornos são expressivos e são rápidos. Né? Então, o investimento de biotech dá um retorno muito lucrativo num tempo relativamente curto. E há também a parte de saúde, né, professor? Que a biotecnologia está envolvida. Sim, esse é mais relacionado com o impacto que pessoas sentem no dia a dia. Né? Então, só olha os números demográficos. Você vê que o número de idosos está aumentando. Né? Então, esta é uma consequência da melhoria nas ciências de saúde, de modo geral. É a nossa experiência também. Quando vai para o médico, muitas vezes, a primeira coisa que ele faz é um teste, ou vários testes. Aí, de onde vem todos esses testes? Esses são fruto de desenvolvimento na área de biotecnologia da saúde. E hoje em dia tem uma tendência de prevenção em vez de cura. E prevenção é muito mais, em termos de financeiro, muito mais racional para controlar os gastos do que cura. E prevenção, tudo envolve testes. Então, o diagnóstico veio mais rápido, é um diagnóstico mais focado, mais relevante. E já o tratamento é mais brando, mais barato. Muitas vezes o paciente nem precisa ir para o hospital mais. Então, esta parte de saúde é uma área que investimento na saúde sempre dá retorno, mas junto com biotecnologia é a mesma história. Você é mais rápido, é mais longe. Entendi, professor. E existe uma relação entre biotecnologia e empreendedorismo? Sim. De que forma acontece essa relação? Mas tem que pôr isso no contexto de nova tecnologia. Então, lembro nos anos 70, 80, o preço de componentes microeletrônicos caiu, o preço do computador caiu, e tive um boom nas companhias de informática e de computação. De repente, um computador vira um item popular. Antes foi uma máquina de cálculo bem especializada. Então, a nova tecnologia, a disseminação da nova tecnologia na sociedade geral, sempre envolve empreendedorismo. Então, aí, governos podem até estimular uma área, mas difícil imaginar um empreendimento governamental que fabrica e vende computadores. Né? Esta é para o setor privado mesmo. Então, aí, novas tecnologias no setor privado precisam os empreendedores que levam estas tecnologias para frente. E no caso do Brasil, a gente tem um incentivo ao empreendedorismo dentro da biotecnologia? Pode perguntar se tem um incentivo ao empreendedorismo de modo geral. A biotecnologia cabe dentro disso. Acho que não precisa falar de novo sobre os empecilhos para o empreendedor aqui no Brasil. Tem muitas dificuldades e muitas barreiras que talvez não tenham em outros países. Mas provavelmente se você tem uma ideia boa, já é o primeiro passo. E que é uma ideia boa do ponto de vista de biotecnologia e empreendedorismo. E para ter uma tecnologia relevante. Porque como professor, você vê como um problema, como vai resolver esse problema? Eu posso resolver. Vir uma tecnologia relevante é uma outra questão. Porque tem que sair do laboratório, desenvolver um produto, põe este produto no mercado e sai vendendo. Então, nem todas as soluções tecnológicas são viáveis do ponto de vista de transferência para o mercado. Às vezes, é muito na frente. É uma ideia
fora do tempo. E às vezes é muito caro, né, professor, para trazer. Então, sempre tem a questão financeira. Se você tem uma tecnologia que não compensa, não vai para frente. Então, a promessa da biotecnologia, ou você tem uma coisa tão novo que todo mundo quer e preço não é um obstáculo, ou você tem alguma tecnologia que melhora um processo que já existe. As duas coisas são válidas. Então, do ponto de vista da transferência da tecnologia, a relevância da tecnologia é importante. Não é simplesmente desenvolver alguma tecnologia. A transferência envolve esta relevância do ponto de vista de mercado. Relevância e viabilidade, né, professor? Sim, sim. Bom, e agora, entre 15 e 18 de abril, né, na próxima semana, o Departamento de Química está promovendo o Encontro Nacional de Química Biotecnológica Agroindustrial, que é um importante evento aí da área, né, que a gente vai ter aqui na USP Ribeirão Preto. E nesse evento vai ter uma sessão voltada a discutir a bioeconomia. Professor, o que seria a bioeconomia e qual que é a relação dela com a biotecnologia? Sim, então tem um movimento, uma tendência mundial que os modelos econômicos que envolvem exploração dos recursos naturais está chegando no limite. Né? Particularmente na área de energia, o óleo está acabando. Né? O óleo barato, na verdade, já acabou. Né? Está começando a explorar as fontes mais caras. Né? Mas essa é uma tendência em todas as áreas da economia. E está surgindo a ideia de economia sustentável. Então, uma economia sustentável é mais voltada para a aplicação de tecnologias renováveis. Aí, a bioeconomia faz parte deste movimento para uma economia sustentável, onde você focar na área de biomateriais. Então, como agregar valor, por exemplo, na biomassa. É uma área que onde eu atuo. Então, essa é uma bioeconomia, envolve, por exemplo, substituição de insumos para a área de química, que atualmente são derivados de óleo. Aí, os mesmos insumos podem ser derivados de biomassa. Aí, mas precisam de tecnologia para fazer essa transferência. Se consegue, e na verdade já existem tecnologias baseadas em biotecnologia que conseguem fazer. Eles são mais caros, sim, mas não estupidamente mais caros. Aí, alguns anos atrás, o preço de óleo bateu uns mais de $100 por barril. Hoje em dia é $50 por barril. E essas tecnologias são no ponto que volta para mais ou menos $70 por barril equiparar. Né? Então, e também sempre tem a questão de escala. Se aplica essas tecnologias num volume maior, o preço cai. Então, já tem a bioeconomia já está aqui, esse é fato. Pessoas são começando a aceitar esses conceitos. Então, pode imaginar nas próximas décadas que a bioeconomia vai realmente ganhar a própria pena e começa a comandar cada vez mais o mercado. E aí o Brasil vai ser num lugar bem posicionado nisso. Por exemplo, a gente já tem carros que são movidos a álcool, que é um biocombustível, né? Esta é esse é um exemplo interessante, que o governo resolveu implementar um programa, implementou, assumiu os custos altos, porque nova tecnologia sempre demanda um investimento maior. Passando esta fase, liberou o mercado e, ainda tem uma interferência do governo, mas é uma interferência estratégica, vamos dizer, em vez de uma interferência econômica. Então, o sucesso tem.
A gente pode ver isso acontecer, por exemplo, com o biodiesel mais para frente? Sim, tranquilamente. O biodiesel e também a substituição de querosina de avião. De aviões. Esta é uma área muito importante que está sendo enfoque do desenvolvimento de biotecnologias, justamente para esta economia renovável. Bom, a gente falou um pouquinho, né, da biotecnologia aplicada aqui no Brasil, né, que nós comentamos os biocombustíveis, o próprio álcool. Mas, de uma forma geral, o que mais que a gente pode falar sobre o desenvolvimento da biotecnologia aqui no país? E quais são os campos mais promissores? Então, já falamos de saúde, e investimento na saúde sempre tem retorno. Né? Nós falamos também nas áreas de biocombustíveis. Tem muita discussão sobre carro elétrico vezes biocombustível. A minha visão é que no Brasil vai ter espaço para biocombustíveis para um bom tempo. Este reflete também uma realidade mundial que nos últimos 50 anos, basicamente, teve um tipo de carro, uma forma de transporte individual. E talvez nos próximos anos vai ter uma dissociação. Né? Algumas áreas do mundo vão optar para carro elétrico. Já na Europa, por exemplo, tem uma forte tendência para substituir a frota para carro elétrico. No Brasil, um país maior, distâncias maiores, talvez a demanda para manter uma frota com combustão de algum combustível vai continuar. É? Então, biocombustíveis para o Brasil, ainda eu apostaria. Outras áreas, biomateriais, por exemplo, esta é uma área que é pouco explorada, mas novos materiais para construção, por exemplo, derivados de biomassa e produtos animais, biomateriais em eletrônica, por exemplo, substituição de produtos que são nocivos para produtos que são mais biodegradáveis. Formas diferentes de carbono derivada da biomassa. A parte de embalagens também, né, professor? Porque a gente descarta, né, muito lixo, né? Sim, esta é uma área de muito interesse. É mais vinculado com a área de alimentos, que é uma outra área muito importante da biotecnologia. E essas chamam embalagens, smart embalagens. Né? Então, até veio com indicadores que indicam se o produto está passando o ponto, ou coberturas para frutas que são comestíveis, então protege a fruta, mas você come junto e conserva por mais tempo também, né? Facilita o cadeia de abastecimento dos supermercados. Então de forma geral, agroindústria e saúde para o Brasil, você não perde dinheiro, não. São as principais áreas, né, sim, professor? Sim, historicamente foram e vão continuar sendo. E como que a gente está em relação a outros países no desenvolvimento da biotecnologia? A gente ainda tem muito que evoluir na pesquisa ou a gente está num patamar praticamente próximo? Em termos de volume, em termos de número de pessoas atuando, em termos de grupos ativos na biotecnologia, o Brasil ainda está por trás. Esta não é consequência de falta de esforços na formação de pessoas e investimentos pelo governo. Ao contrário, antes, até alguns anos atrás, os investimentos foram fatos e contínuas, porque não adianta dar 100 milhões este ano e nada o ano que vem. É melhor gastar 20 milhões ao longo de 5 anos para ter um financiamento progressivo.
Mas ainda o número de pessoas formadas é muito pouco. Então, se você olha o número de pessoas formadas com nível pós-graduação no Brasil, ainda é menor do que em países como América do Norte e Europa, por exemplo. Então, tem muito espaço ainda para a formação de pessoas qualificadas. E, na verdade, se você tem massa crítica de cérebros, esse é o ponto que ajuda a deslanchar, né, professor? Aí decola a partir e não somente chegando no ponto crítico, mas mantendo o ponto crítico. Então, esta envolve, de novo, esta questão de um programa contínuo de formação de pessoas. E pessoas mais velhas vão atuando, contribuindo, aposentando. Então é importante também para manter o fluxo. Tem uma renovação, né, professor? Novas pessoas, novas ideias, novas tecnologias. Então, na verdade, o mercado ele tem demanda, ele consegue absorver e está faltando gente para trabalhar. Sim. Então as empresas investiram muito em controle da qualidade. Na década de 90 e nos primeiros anos deste século. E os departamentos de pesquisa e desenvolvimento numa empresa foram focados nesta parte da qualidade. Hoje, essa está mudando um pouco. Aí vocês conversam com as empresas, eles são interessados em tecnologias mesmo. Ainda tem muito espaço para a empresa contratar uma pessoa formada para nuclear um grupo de desenvolvimento dentro da empresa. Tem muito espaço. E esta histórica é uma consequência histórica. Né? Então, as empresas brasileiras têm tendência a importar tecnologia, em vez de desenvolver a própria tecnologia. E este é um desafio e para conseguir fazer esta transferência, tecnologias, biotecnologias brasileiras para resolver problemas brasileiros. Então, aí, se nós resolvemos isso, nós conseguimos exportar tecnologias para outros países. E isso acaba sinalizando a importância de um investimento na área, né, professor? Sim. E a gente, infelizmente, tem visto aí uma série de cortes nos investimentos públicos em ciência e tecnologia. E isso daí está ameaçando, professor, o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil? Acho que é meio óbvia a resposta, né? Sim, é uma ameaça muito grave, sim. E quais as consequências que isso pode trazer? De imediato, nos últimos anos, nós vimos uma diminuição nas verbas disponíveis para pesquisa. Eu vejo isso como parte de um ciclo. É difícil, tem que trabalhar o dobro para conseguir metade, mas a gente consegue alguma coisa. A ameaça maior é em termos de formação de recursos humanos. Porque se nós pararmos de formar pessoas, nós vamos diminuir o número de pessoas que vão levar esta área para frente. E esta é verdade não só para a biotech, mas para todas as áreas de ciências aplicadas. Né? E também para na área acadêmica. Então, menos pessoas formadas menos crescimento futuro. Esse é imediato o raciocínio, fácil acompanhar. O outro é um pouco mais sutil. Uma vez que tem uma diminuição geral, pessoas estão desistindo atuar na área. E se desiste, difícil que você volta depois. Você começa a fazer uma outra coisa, você começa a atuar numa área diferente.
Aí a vida leva e pronto. Então, nunca volta. E pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, não é como vende salgados. Né? Não estou vendendo salgados, bem, vou parar, fazer uma outra coisa, depois você volta quando pessoas querem mais salgados. Uma vez que você pede, você perdeu, não volta. Né? Tem exemplos, não é só a minha opinião, tem exemplos concretos que laboratórios que fecham, às vezes, não por enquanto no Brasil, mas em outros países, departamentos fecham e nunca voltam, é perdido para sempre. E isso acaba causando uma dependência nossa, né, professor, de outros países, porque, sim, como o senhor comentou, que a biotecnologia ajuda a resolver problemas que a gente tem aqui no Brasil, então a gente acaba ficando dependente da tecnologia externa. Sim. Então, essa é uma ameaça mais séria ao longo prazo. As agências de fomento são cientes disso. E, em termos do número de bolsa, nós estamos numa situação feliz que houve cortes. Não vou falar que está tudo em beleza, mas não foram cortes tão brutais. E nós estamos ainda na situação feliz que um aluno, uma pessoa que está interessada para entrar na área e para se formar na área, ainda conseguimos recursos para garantir uma bolsa. Tudo bem, a bolsa não teve reajuste em um bom tempo, mas também uma pessoa que entrando esta linha e está dedicando um tempo na formação, entende que não vai ser bolsista para sempre. Mas isso mais aqui no estado de São Paulo, né, professor? Que a gente tem a questão do CNPq, sim, né, que num nível nacional as bolsas no nível nacional, estão a perda foi risco. Grande. São Paulo vai sair desta fase numa situação mais saudável do que os outros estados, que é uma tragédia. Infelizmente, né, professor? Bom, professor, infelizmente também o nosso tempo chegou ao final. A gente gostaria de lembrar para quem está em casa que na próxima semana, como a gente comentou aqui no meio do programa, entre os dias 15 e 18 de abril, o campus aqui da USP Ribeirão Preto vai receber o 3º Encontro Nacional de Química Biotecnológica Agroindustrial, o ENQ-Biotec, que é organizado pelo Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Se você quiser saber mais sobre o evento, acesse o site enqbiotec.com.br. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Richard John Ward. Professor, muito obrigada pela participação hoje no programa. Obrigado pela oportunidade de ter recebido. E fica aberto o espaço para a gente conversar um pouquinho mais sobre biotecnologia numa outra ocasião. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.